educandos, eu sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e de Matemática, e hoje estou aqui para dar uma dica de como você pode estudar Raciocínio Lógico. Antes que eu esqueça, né, eu tenho um Instagram que eu coloco várias dicas de Raciocínio Lógico, várias questõezinhas resolvidas, ou crio questões para você resolver e treinar também. Então segue lá para ficar por dentro aí de tudo que eu estiver falando sobre raciocínio e matemática. Então bora para o que interessa. Aqui eu coloquei uma sequência de como você deve estudar o raciocínio lógico. Então, primeira coisa aqui, né, para quem já tem uma noção da matéria, já viu alguma coisa de raciocínio lógico, o que você teria que estudar primeiro são as sentenças do raciocínio lógico, aquelas consideradas abertas e fechadas, e os princípios que a gente usa para resolver as questões de raciocínio lógico. Isso aqui é mais um pouco difícil de ser cobrado na prova, né, a parte teórica, mas já foi cobrado, então é bom saber. A gente também tem aqui um segundo tópico, que aqui é muito importante você estar dominando bem, que é a linguagem lógica do raciocínio lógico. É como se a gente tivesse que aprender o alfabeto do raciocínio lógico. E aqui dentro é que a gente inclui as tabelas verdades, os conectivos e tudo mais. Essa parte é a mais importante de todas do raciocínio lógico, porque ela serve como base para tudo que vier daqui para frente. Depois tem uma parte bastante importante, que é a parte de negação. Isso todas as bancas de concurso cobram, então não vou colocar nenhuma banca específica aqui, você tem que saber para todas as bancas. A negação de todos os conectivos, todas as regras. Depois tem a parte de equivalência. Entendendo negação, você acaba entendendo até melhor a parte de equivalência, então veja nessa ordem. E eu preferiria que você estudasse depois disso daqui a parte de tautologia, contradição e contingência, porque pode ter alguma questão, né, sobre tautologia, principalmente, que você mistura com negação ou mistura com equivalência. Normalmente não mistura, mas tem algumas que misturam sim, por isso que é melhor, didaticamente falando, deixar aí para estudar depois. Aí, ó, só para você ficar ligado, a banca que mais cobra esse esquema aqui da tautologia é o CESP. Então é bom você rever bastante isso aqui para a prova do CESP. As outras bancas também cobram. A única que não mexe com isso é a FCC. Para o CESP, ela é disparadamente a que mais cobra. Depois tem um tema importantíssimo também, que é o da lógica de argumentação. Isso aqui é bom você saber para todas as bancas. A parte de tabela, de negação, equivalência também é para todas. Só que esse aqui cai bem mais ainda do que os outros assuntos. Para chegar em lógica de argumentação, tem que saber todos os assuntos anteriores, né? Tudo de linguagem lógica, negação, que vai te ajudar, e equivalência, que também vai acabar te ajudando. Esse tópico aqui é bastante importante dentro do raciocínio lógico. E ainda um outro tema aqui chamado de diagramas lógicos. Quando tem aquelas escritas de todo, algum e nenhum, que a gente faz conjuntos pro raciocínio lógico. A banca que mais gosta de cobrar isso daqui, disparadamente, é a FCC. A FGV também cobra, IADES também cobra, CESP também já cobrou questão desse jeito. Só que a FCC é a que mais gosta desse assunto aí. Então é bom saber isso também. Aí aqui eu coloquei de outra cor porque já é um outro mundo do raciocínio lógico. É mais matemática do que raciocínio, só que a galera coloca no edital de raciocínio lógico, que é a parte de análise combinatória. Aí não tem para onde correr, você tem que saber a análise combinatória. Isso aqui todas as bancas gostam de cobrar. A que gosta menos disso daqui é a FCC, que cobra mais raramente, só que ano passado mesmo já teve questão da FCC disso daí. Então é bom saber para todas as bancas, IADES, IDECAN, CESP cobra demais esse negócio, então tem que saber arranjo, combinação, permutação e tudo mais. A parte de conjuntos, aí é mais conjunto matemático, né, sem ser diagrama de árvore. E aí muita banca gosta disso aqui. Eu acho que a que gosta mais é o CESP, tem muita questão do CESP de conjunto, só para resolver conjunto mesmo. E depois, por último, seria a parte de probabilidade. Aí é bom você ver nessa sequência que eu coloquei, porque tem questão de probabilidade que mistura com conjunto, tem questão de probabilidade que mistura com análise combinatória. Isso aqui, né, todas as bancas também gostam de cobrar. A que gosta menos é a FCC, só que também já cobrou questão desse assunto. Então é bom ver esses tópicos aqui na ordem. É claro que existem outras matérias de raciocínio lógico, como por exemplo, uma que o CESP já cobrou bastante e a FCC cobra demais,
É questão de associação de características. Você já ouviu esse tipo de questão com certeza, que ele fala que tem 3 pessoas, cada uma tem uma cor de cabelo, cada uma nasceu num país, cada uma tem uma profissão, e vai te dando várias informações para você relacionar as características. Então a ordem para você estudar é isso daqui. Agora, quanto a material, inclusive eu queria até falar disso daqui. Eu tenho uma apostila de raciocínio lógico, né, que eu criei no finalzinho do ano passado, colocando esses assuntos, né, e além desse aqui eu ainda incluí um outro, um 11º, que era aquele que eu falei, né, questões de associação de pessoas com características, de relacionar, que eu acabei de comentar. Aí eu não sei, né, depende do que você já tiver de material. Se o seu material for bom, você estuda de acordo aí com o material que você tem. Agora, se você não tiver material, ou se já pegou material antigo aí, não está tão aprofundado, você não está conseguindo sair do lugar, aí eu vou falar da minha apostila daqui para frente. Então, a apostila que eu fiz, né, tem todos aqueles conteúdos. Aí eu separei num índice aqui, né, todas as páginas aqui, né, dos conceitos iniciais, que era a parte de sentença aberta e fechada, princípios do raciocínio lógico, a linguagem lógica dos conectivos, tabela da verdade, e assim vai, negação, equivalência, até aquela parte final que eu comentei. Depois disso, né, em cada capítulo, aqui eu peguei um capítulo para exemplificar, que era um capítulo de explicação de tabela da verdade. Aí eu coloquei, né, o nome do conectivo, o símbolo, como que ele aparece escrito em prova, como que você representa ele, né, simbolicamente no raciocínio lógico para resolver a questão. Aqui, como é que funciona o conectivo, como que fica a tabela verdade dele. E uma coisa que as bancas estão começando a cobrar é como que o conectivo é representado em conjuntos. Então isso já foi cobrado aí em 2018, né, ano passado. Então tem que saber isso aqui também. Aí para todos os conectivos eu fiz isso, né? O E, conectivo OU, que estava ali mais para baixo. Aqui o OU exclusivo, sim então, e as diquinhas aí para cada um deles. Então essa é a parte teórica, só dando um exemplo. Eu fiz isso com análise combinatória, né? Passei a teoria e eu tentei não ficar perdendo muito tempo colocando teoria de coisa imbecil. Eu não quero que você fique perdendo seu tempo lendo coisa que não vai cair na sua prova. Então eu quero ser bem direto no que precisa. A parte mais comprida aqui de teoria, se eu não me engano, tem umas 9 páginas. É para você não perder tempo lendo coisa inútil. Então eu vou escrever na teoria, é assim que funciona e você tem que levar isso para acertar a sua questão na prova. E além disso, eu coloquei algumas questões resolvidas. Aí aqui eu estou pegando um exemplo de questão de lógica de argumentação. Você vai ter várias frases, que eu até coloquei aqui, né, simbolizadas aqui do lado. Então aqui era o texto original da questão. Aqui era a parte que eu estava resolvendo aqui. Aí eu simbolizei cada uma. Lá embaixo eu coloquei, né, o que significava cada letra, como é que representava cada uma delas aqui, e a sequência de como a gente vai valorando cada parte das premissas até chegar nas conclusões e depois ver qual opção era certa, ou se a questão está certa ou está errada, se for uma prova do CESP. Então isso aqui eu fiz para todos os capítulos também, sentença aberta, a parte de análise combinatória eu ainda tentei fazer mais ainda exemplificado, coloquei questão só para você identificar pela interpretação se é arranjo, se é combinação, se é permutação, sem fazer conta, sem nada, só o primeiro para interpretar, que é a parte mais complicada, e aí depois outros exemplos que além de interpretar a gente faz a conta, e depois questão de prova também resolvida. E um outro detalhe aqui importante é o gabarito que eu coloquei dessa apostila aqui, que aí isso, na minha opinião, é o diferencial, porque no gabarito das questões muito fáceis, tipo essa primeira aqui, o que eu coloquei aqui de exemplo é um gabarito de probabilidade. Aí lá eu coloquei as questões de probabilidade para você fazer, é o gabarito aqui que você tem que encontrar. Então o gabarito 1 aqui seria a letra A, 2, letra D. Então até a questão 5 eram questões muito fáceis de serem resolvidas. Então para quem já tem a apostila aí, já viu que é desse jeito mesmo, que é fácil de resolver as 5 primeiras, então não tem nem o que explicar. Agora, as mais complicadas, eu coloquei, além do gabarito, né, a explicação do porquê que tem que ser daquele jeito. Ou então, o resultado que você tem que encontrar para ver se você acertou a questão mesmo, fazendo do jeito certo, ou se por um acaso você acertou na doida, fazendo do jeito errado e acertou por um acaso, você vai olhar no gabarito e ver se você realmente chegou na resposta certa.
Porque essa é a dúvida de muita gente que está aprendendo raciocínio lógico. Eu falo por mim, quando eu estava aprendendo eu tinha essa dúvida, fazia as questões de análise combinatória, não sabia se eu tinha acertado mesmo pelo resultado certo ou se eu tinha acertado por acaso. Então, para não ficar essa dúvida, eu coloquei aqui os resultados que você tem que encontrar também em várias questões. E aqui também eu coloquei a referência de algumas questões que eu tenho resolvidas aqui no YouTube. Então, algumas eu coloquei a explicação e falando, no YouTube essa questão está resolvida com o título de questão 28, que são os meus vídeos que eu coloco aqui das questões ou de correção de prova. Isso em todo capítulo eu fui colocando. Assista tal vídeo aqui, depois de ler a teoria, assista tal vídeo de explicação, ou assista tal vídeo da resolução da questão e tudo mais. Então, se você não tem material, ou se seu material não está bem atualizado, ou se também não está aprofundado, né, principalmente, porque aqui no meu, né, eu tentei aprofundar bastante, né, indo por partes, da parte mais básica para quem não sabe nada de raciocínio lógico, até a parte mais avançada. E nas questões também eu coloquei, né, de tudo quanto é banca, de tudo quanto é ano, para você entender bem os assuntos. Então tem questão que é de 2012, tem questão que é de 2018, e assim que tiver mais questões para a gente ir pensando aí, eu posso fazer vídeos aqui no YouTube para explicar as outras questões mais recentes. Mas a ideia é você ter um bom material mesmo para entender como é que funciona. Então são mais de 400 questões para você praticar aí, né? Fora as que eu coloquei de exemplo aqui na questão que eu acabei resolvendo, ou exemplos que eu criei, que nem existia daquele jeito, mas só para entender de um jeito mais facilitado. Bom, é isso aí. Então espero que tenha ajudado aí vocês. Qualquer coisa aí, se tiver interesse aí na apostila, eu estou vendendo ela a R$80 e eu estou entregando também, né, para a galera de outros estados. Estou enviando por correio. Está demorando uns 5 dias, eu acho, para chegar, se eu não me engano. Nessa média aí. Eu estou tratando tudo basicamente pelo Instagram. Então me segue lá no Instagram se tiver interesse de adquirir a apostila, que a gente combina por lá. Para a galera aqui de Brasília, estou entregando em mãos mesmo. Combina no lugar, vou lá e entrego. Beleza? Bons estudos aí para vocês. Então vou voltar aqui para a parte bem importante. Segue essa ordem aí. Se você já estudou raciocínio lógico, você já tem material, ou se você for pegar a apostila para essa que eu acabei de falar, né, para estudar, segue essa sequência aí que é a melhor sequência para você entender bem como é que funciona a matéria. Bons estudos aí para vocês e até mais.